Olá, está começando o Zona Mix Podcast, um espaço dedicado para você que curte cultura, entretenimento e busca dicas com autoridades, personalidades, enfim, todos os convidados dessa humilde apresentadora que vos fala. Hoje estou recebendo aqui uma pessoa que é referência no direito no Brasil, uma pessoa queridíssima, meu mestre, né, mas mestre pela Estácio e especialista pela Emerge, doutor Rodrigo Drummond. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Renata. É um prazer enorme estar aqui participando aqui hoje do podcast com você. Rodrigo, vamos começar conhecendo quem é o Rodrigo Drummond por Rodrigo Drummond. Bom, eu gosto muito dessa parte quando me perguntam, porque as pessoas normalmente elas imaginam, né, aquele professor, aquele advogado e aí idealizam, mas não sabe o que que a gente passa. E eu falo normalmente, eu tenho muito orgulho de falar sobre mim, né? E aí eu começo sempre falando que eu nasci em Niterói, estado do Rio de Janeiro, fui morar por questões pessoais em Iguaba Grande, no interior do Rio de Janeiro, e lá eu cresci, me formei lá pela Universidade Estácio de Sá, no campus Cabo Frio, a primeira turma de Direito, e resolvi retornar para Niterói em 2011. E tive muitas dificuldades, eu gosto muito de falar disso, porque eu não vim de família rica, vim de família humilde, pobre. Eu sempre falo em sala de aula, quando eu dou, enfim, um pouco falando sobre a minha trajetória. E eu falo sempre que eu tinha que colocar sacola plástica para atravessar o canal, para ir para aula. Foram muitas dificuldades, muito orgulho também de todas as dificuldades e todas as conquistas, né? E é interessante falar porque quando eu falava que eu queria dar aula na Estácio e quando eu queria fazer a Emerge, né, que é a escola da magistratura aqui do estado do Rio de Janeiro, eu falava isso e as pessoas riam de mim. Riam porque falavam que eu morava no interior, porque eu não tinha condição financeira de bancar a escola da magistratura na época, foi 2014 a 2017, e quando eu vim para cá, eu fiz 2 vezes o processo seletivo o concurso público, perdão, da Emerge, e na segunda vez eu passei para a turma B, perdão, turma A, e fiz a escola 14 a 17, 2022 ou 23 abri um processo seletivo para eu dar aula lá. Tinha uma vaga de penal e tinham 23 pessoas, e cá estou eu dando aula lá também, na Escola da Magistratura. Esse semestre fui chamado para dar aula no Pré-Merge, foi um prazer enorme, fiquei muito feliz. Eu amo a Escola da Magistratura, amo a Estácio. E eu sempre falo para os meus alunos, né, que eu resolvi dar aula, mas não é aula em qualquer lugar, né? Eu sempre falo que eu quero dar e vou ficar até onde me permitirem, dando aula até o final da minha vida, e eu dou aula na Estácio. É um prazer enorme retribuir aquilo que a universidade fez por mim. Eu falo isso porque eu tive um desconto, então eu tive uma oportunidade que poucas pessoas na época tiveram, então eu sempre tive essa ideia de retornar aquilo que a faculdade fez por mim. Então é um orgulho Que muito grande, é um legal. prazer enorme dar aula lá na Estácio. Então, assim, eu escolhi, na verdade, né, dar aula na Estácio, não em qualquer lugar, e também na Escola da Magistratura, que são as duas coisas, são as minhas paixões. Eu falo E que como sempre é, são as minhas casas. e como é que foi esse vínculo, assim, essa chegada, assim, como é que você chegou e falou para Estácio que você queria dar aula lá, que você tinha Renata, interesse de ficar lá? foi muito engraçado, Renata, porque quando abriram o processo seletivo da Estácio, eu estava sentado num domingo, eu tinha saído num sábado, sentado, isso foi 2017, eu tinha acabado a Emerge, e aí eu fiz o processo seletivo sentado na minha cama, peguei o telefone e fiquei, vou fazer, aí eu tinha meu currículo, aí eu botei meu currículo sentado na cama, e sabe quando você coloca e fala assim, fiz, vamos ver o que, é que vai dar? E aí se não me engano, falha a memória, foi dezembro de 2017. Eu acabei a Emerge em agosto de 2017. E aí eu coloquei o currículo e tal. E o aniversário da minha mãe é dia 6 de janeiro. Eu não lembro se foi um domingo, eu não lembro qual foi o Ih, dia. capricorniana, que nem eu. Capricorniana. É Faz difícil. aniversário no dia do meu avô, dia É, 6 de janeiro, eu faço dia 12 e minha mãe faz dia 13. nossa. É. Minha mãe faz dia 6 do 1/60. E aí, era aniversário da minha mãe, não sei se era um dia antes, eu não me lembro. Mas assim, eu sei que já tinha saído a lista, porque o processo seletivo você faz, eles analisam o seu currículo. Se o seu currículo for, de uma certa forma, aceitável para eles, eles te chamam para uma prova de aula.
E aí eu lembro que aí eu fui olhando a lista, eu falei, caraca, tem a lista. E a aula, e a segunda etapa, que era a prova de aula, era 2 dias depois ou 3 dias depois. Então eu estava muito em cima, eu tinha esquecido, porque eu estava entretido em organizar o aniversário da minha mãe. E aí eu lembro que eu estava, não lembro onde que eu estava, mas eu estava na cozinha, eu lembro, algum membro da casa, não era a minha casa. E aí eu olhei e falei assim, caraca, eu tenho que ver o resultado. Mas sabe quando você vai olhar por olhar? E aí eu falei, bom, vamos ver. E aí quando eu olhei, tava meu nome lá. E aí eu falei, caramba, agora tá sério. Agora. Agora eu vou ter que dar aula. E aí eu lembro que eu liguei para os meus amigos e falei assim, gente, eu preciso dar aula. Eu passei na primeira etapa do processo seletivo da Estácio, o negócio ficou sério, eu preciso que vocês me ajudem, eu vou dar aula para vocês. E aí eu lembro que acho que era no final de semana, num sábado, que eu só pude dar aula para eles. A gente organizou um espaço e aí eu fui para lá e fiquei o dia inteiro apresentando aquele tema que eles tinham escolhido, que eu não tinha visto. E aí eu lembro que eu fiquei o dia inteiro dando aula para eles não aguentavam mais, mas eles foram muito meus amigos, são muito meus amigos. Eles falaram, Rodrigo, fica tranquilo, tá tudo bem. E aí fiz o processo seletivo. No dia seguinte eu fiz a prova de aula e eu tive uma sensação muito estranha, né? Porque os avaliadores, Renata, eles não esboçaram nada. Sabe quando você olha e fala, vamos ver se tem um sorriso, um Uhum. olhar assim, não tinha nada, nem positivo nem negativo. E aí eu saí assim, gente, será que eu fui bem? Será que eu fui mal? Não sei. Não sai, sabe, você sai assim, zero, nem sim nem não. E aí eu falei, gente, será que vai acontecer? E aí, enfim, eles me informaram que se eu fosse aprovado, eu receberia uma ligação em até uma semana. Aí passou uma semana, não tinha recebido nenhuma ligação. E aí um dia, eu lembro que era um dia depois, eu tava uma confusão lá em casa e eu tinha mudado de net não, perdão, era Sky pra net, alguma coisa assim, operadora de televisão, serviço de televisão, a cabo, e aí eu tava uma confusão lá em casa, ligação e troca e tira, e o rapaz tava lá. E aí atendi, eu falei, gente, você. Nem falei alô, era um número desconhecido que tinham acabado de me ligar me perturbando pra ficar na Sky. E aí eu falei, gente, vocês de novo? E. Não, eu já falei que não. E foi muito engraçado porque eu já atendi, nem falei alô, falei, vocês de novo? Eu já falei que não. E aí a pessoa que era do RH falou assim, professor Rodrigo. Aí que eu me toquei que era da Estácio. E aí eu falei, pedi perdão, eu falei que tinha recebido 3 ligações inconvenientes e eu achava que, como era número desconhecido, eram eles novamente. Eu sei o que é isso. E foi muito engraçado, que aí ela riu, e aí ela falou que eu tinha sido selecionado, e que aí ela me ofereceu as turmas, e aí falou para eu ir lá, e aí eu comecei dando aula em Alcântara, eu ia três noites para lá. E, Renata, é com muito orgulho, muito gosto que eu falo isso, sabe? Foi uma das melhores escolhas da minha vida entrar em sala de aula, porque eu amo o que eu faço. Eu amo quando alguém me pergunta assim, sabe? Professor, tô com uma dúvida, sabe? Aí aquela alegria bate, porque a pessoa deposita em você A a confiança confiança do conteúdo, né? do conteúdo, de esclarecer, né, aquilo que está nebuloso para ela. Então, ela confia a você, que é uma pessoa importante para ela, porque se não fosse, ela não procurava, para esclarecer aquilo. Então, é uma importância, uma responsabilidade que a pessoa deposita em mim muito grande. E eu sou muito grato a isso, sabe? Eu sou muito realizado. Eu entrei na escola da magistratura determinado a fazer a prova para magistratura. É uma coisa que eu quero, que eu ainda estudo um pouco menos, né? Porque o meu trabalho me toma bastante tempo e mas ao mesmo tempo é uma alegria muito grande. Eu gosto de ser consumido pelo meu trabalho porque eu amo o que eu faço. E advogo também. Era uma coisa que eu não pensava muito em advogar e hoje em dia eu advogo e advogo com gosto, sabe? Eu gosto do que eu faço. Eu sou feliz na minha profissão, eu digo isso. É desgastante, como toda profissão tem seus problemas, como toda profissão tem, mas eu sou feliz no que eu faço. Eu gosto do que eu faço. Não, percebe-se. Mas por que penal, Rodrigo? A gente costuma dizer lá, é o professor mais amado e mais temido, né? Porque você é um amor de pessoa, mas ao mesmo tempo as suas matérias são delicadas, né? São as matérias praticamente mais difíceis, né? Mais puxadas. Não, assim, você é um excelente professor, mas as matérias elas exigem uma dedicação grande. Mas por que penal? Então,
Mesmo sabendo que penal é melhor que Penal é civil. melhor que civil, com certeza. Então, a questão de penal foi o seguinte: na faculdade, eu gostava muito de civil e processo civil. Até hoje eu gosto. E era a matéria que eu mais sabia. Tanto é que na prova da ordem eram 23 questões, se não me falha a memória, ou 24. E eu errei uma. Eu fiquei com 23 ou 22 de processo civil. E aí, na época, foi uma grande ajuda que teve na minha aprovação. Foi processo civil. Eu sabia quase que o código inteiro de cabeça, era um código ambulante. Então, e eu falava sempre que eu queria dar aula de processo civil. Mas eu percebi que ao longo da faculdade a gente acaba, eu falo sempre isso, não é você que escolhe, é a matéria que te escolhe, né? Você começa a conhecer a matéria e quando você vê, você não sabe por quê, mas você domina aquilo. E aí eu comecei a perceber que eu gostava de penal, mas eu tinha medo, como todo jovem, né, iniciante na profissão, tem medo de advogar na área criminal. Ah, porque alguém matou alguém, então vai te matar também, mesmo você sendo advogado daquela pessoa. É Não é bem verdade, eu assim. já Isso ouvi não é muito uma, isso. isso não é uma verdade, com certeza, né? Eu trabalho na advocacia, eu tenho até alguns processos de vara de família, inventário, mas eu gosto mesmo de penal. E eu nunca tive problema, eu sempre falo isso, eu já tive alguns problemas, por exemplo, de pagamento de cliente no cível, mas no penal não. Eu nunca tive problema, porque a minha maneira de trabalhar sempre é muito clara e muito honesta com os meus clientes. Eu falo, olha, não dá para fazer isso e eu não vou fazer milagre. O que dá para fazer é isso, tá ciente, o valor é tanto, é assim. E aí a pessoa normalmente fala, poxa, uma vez eu lembro que eu tava, fui ao presídio e aí um preso falou para mim assim, doutor, mas você só tá me dizendo coisa triste, coisa ruim, né? Eh, não é isso. Eu quero que você me diga coisas boas, coisas que realmente você vai fazer ou vai acontecer. Eu falei pra ele: eu posso dizer que você vai casar aqui na cadeia, eu posso dizer que eu vou te soltar amanhã, daqui a 2 horas, mas você tá me pagando pra mentir pra você ou pra te defender de acordo com a sua realidade, né, jurídica. E aí ele falou, eu falei, eu posso te enganar aqui se você quiser. Eu não trabalho dessa maneira. Então o seu caso é complicado, não tenho perspectivas positivas para te tirar da cadeia nesse momento. E a sua condenação vai vir, porque tem provas robustas aqui dentro. E o que eu posso fazer é lutar para que, dentro dessa realidade jurídica, você tenha um melhor processo penal, né, um melhor julgamento, os seus direitos sejam resguardados e uma pena razoável àquilo que você praticou, aquela sua conduta. E aí ele passou a ter outros olhares, né? E, enfim, acho que um mês e pouco depois, foi em maio, eu consegui tirar ele da cadeia, consegui visualizar e despachei, aí na audiência a juíza negou e na audiência ela acatou meu pedido e eu fiquei muito feliz, né, mas eu sempre trabalho dessa maneira, então eu nunca tive problema, né, com relação a isso. E aí, voltando ao assunto por que direito penal, e aí eu comecei a perceber que eu sabia muito, eu dominava muito o direito penal, mas eu tinha esse medo. E aí eu comecei: "Não, mas eu sei". Aí o professor falava: Se acontecer isso, como é que vocês fazem?" Aí eu falava: "Teoria tal, é isso, assim que tem que resolver". E aí eu comecei a perceber, e aí eu lembro que tinha um professor, o nome dele era Everardo, isso foi no pré-emerge. E aí não sei como, ele sabia que eu sabia, porque eu sempre respondia as perguntas. E aí ele falava assim: "A aula não vai andar se o Rodrigo não responder", as pessoas ficavam para morrer, né. E aí eu ficava morrendo de Uhum. vergonha, eu falava É assim: "Meu pressão, Deus, né? e se eu responder errado? Como Uhum. é que fica isso, né? Eu tenho a obrigação de responder certo". E aí eu ficava vermelho, eu descia pela cadeira, e era aquela tensão, não passava um gole d'água, nada. E aí foi engraçado, porque isso me motivou a ter certeza sobre mim. E aí foi quando eu percebi que realmente, por mais que eu gostasse de processo civil, o processo penal e o penal estava na minha veia, estava comigo e eu não tinha ainda aberto os olhos para aquilo que eu, no fundo, eu sempre gostei. Mas eu tinha aquele certo medo, aquela coisa meio que não é bloqueio, né? Mas é um certo medo de você se agarrar naquilo que estava ali, ó. Vem em mim, né? Como dizem popularmente, vem em mim, né? Então, tava ali me chamando e a gente acaba às vezes por medo, né. E aí eu falei: "Não, é isso mesmo, eu sei, eu gosto e vamos embora". E aí foi, e aí eu tive certeza, e na escola da magistratura, sempre me cobrava muito mais de penal e processo penal, isso eu tirei e não eram as notas excelentes, porque como eu queria botar quase que o livro inteiro ali nas respostas, acabava que às vezes eu ia além e perdia um ponto ou outro, ou colocava alguma coisa que não era da questão, mas isso a gente vai aprendendo e vai,
lapidando, né, ao longo da Uhum. vida, ao longo da experiência. E, enfim, e foi assim que o direito penal me pegou. Nossa, fantástico. Eu sei também, recentemente você fez uma palestra lá na faculdade falando sobre um projeto seu com as pessoas trans. Você podia falar um pouquinho para que mais pessoas conheçam esse trabalho fantástico? Claro, com certeza, Renata. Eu costumo falar sempre sobre esse projeto porque eu queria ter falado ele na época da faculdade, e na faculdade eu falei sobre a homologação da transação penal, se violaria o princípio da presunção de inocência. eh, Enfim, aí quando chegou na escola da magistratura, eu falei sobre raiz quadrada da norma penal em branco, mas eu queria falar algo sobre a colocação das pessoas trans nas cadeias do Brasil. E quando eu decidi fazer o mestrado, eu falei, não, esse tema eu preciso, né? É um tema que me causa inquietude, né, no nosso ordenamento jurídico atual. E aí eu resolvi falar da Resolução 348 de 2020, do CNJ, e falar dessa questão da obrigatoriedade do magistrado perguntar, na época, para a pessoa trans se qual era a cela que ela queria ficar. Se era uma cela onde ela se identificava ou a cela que ela naturalmente nasceu, ou ele. Então, eu queria falar da necessidade da segregação, da colocação das pessoas trans nas cadeias, porque, a meu ver, eu entendo que quando a gente fala em colocação, a gente sabe que a cadeia hoje, e há muitos anos, ela vive um estado de coisa inconstitucional. O STF já declarou isso, isso já está pacificado, mas o fato é que, infelizmente, a gente tem uma norma que não atende muito à realidade em diversos aspectos. E quando a gente fala de cadeias no Brasil, é uma questão muito problemática, porque a gente fala da função ressocializadora das cadeias no Brasil, que não ressocializa nem chega nem a 10%, né? Então a gente tem hoje, em 2025, a gente tem mais de 1 milhão de pessoas presas no Brasil, isso é um dado bem alarmante, cresce os dados. Em 2023, a gente tinha em torno de 900 e poucas mil. No total, se não me falha a memória, em 2023 a gente tinha 1.250.000 pessoas presas no Brasil. A gente tinha 200 ou 300 e poucos mandados com pessoas foragidas e em torno de 800 mil pessoas, mais ou menos, pessoas presas efetivamente no Brasil. E é um dado que cresce e assusta. E quando a gente fala dessas pessoas presas no Brasil, a gente tem em torno de 50, 60 pessoas presas numa cela onde comporta 10, 7, 10 pessoas. Então, E que a é gente já sabe, tem consciência que não é funcional, né? isso que eu ia falar. E a gente sabe que não ressocializa. Então, quando a gente fala, e normalmente tem falas assim, por exemplo, vamos aumentar penas no Brasil, vamos aumentar a pena no Brasil. Gente, é uma pergunta muito interessante, porque quando você não tem o conhecimento adequado, né, você luta por aumentar penas. Aumentar a pena resolve o problema da criminalidade? O judiciário resolve o problema da criminalidade? O judiciário julga processos de acordo com a lei. Quem resolve o problema da criminalidade é a segurança pública, que a gente sabe que não é do judiciário a competência. Está na Constituição isso. Então, quando a gente fala de aumentar pena para resolver o problema da criminalidade, não vai resolver. Vamos supor, pena de furto, pena de 1 a 4 anos. Vamos aumentar a pena de 4 para 6. A pessoa ficaria no máximo 4, teoricamente, tá, gente? É, E agora ela vai ficar 6. Mas uma hora ela vai sair, porque a gente não tem prisão perpétua nem pena de morte, graças a Deus. E quando ela sair? Quando começarem a sair essas pessoas, quando completarem 6 anos, teoricamente, a gente vai fazer o que com elas? Aí vamos chamar de novo o legislativo para discutir o aumento de novo, porque vai aumentar o índice. Então repare que o retorno à criminalidade, após ela sair, não está ligado à cadeia, não está ligado ao aumento de pena, está ligado à não ressocialização. Então a gente tem que ter uma política pública de inclusão, de igualdade e oportunidades iguais. Se vocês repararem, o nosso estado do Rio de Janeiro, a maior parte dos processos criminais não são de violência em termos de lesão corporal, homicídio, são furto e roubo. Sim. E o que isso relata para a nossa sociedade? Que é uma sociedade humilde, pobre, necessitada de coisas básicas. Então, se a gente, eu digo Estado, se o Estado parar e começar a pensar em dar políticas públicas iguais, oportunidades iguais,
E oportunidades iguais, quando eu digo oportunidade, é com salário mínimo, trabalho, educação, lazer real. A gente não vai combater o problema da criminalidade. A gente tem lei de crimes hediondos, aumentou a pena. Resolveu o problema da criminalidade? Não, o índice de crime continua subindo. Então, quer dizer, a gente tem ao longo da nossa história, isso são dados reais, isso não são falácias, que o aumento de pena não resolveu e não vai resolver o problema da criminalidade no Brasil. Então a gente tem que repensar o que a gente quer. Porque é fácil você falar estando aqui fora, estando alguém preso lá dentro, pouco importando se é injustamente ou não. O importante é estar fora do seu caminho. Então, na verdade, o que você quer? Tira, vamos colocar aqui entre aspas, né? Tira a banana podre do meu caminho. Arranca a banana do cacho. O que você vai fazer com a banana? Não interessa. O importante é tirar ela. E isso não resolve o problema. Porque se aquilo não está certo de alguma maneira, é porque, de alguma maneira, o Estado não deu, porque é o Estado quem tem que dar a educação para aquela sociedade. Então, se eu, Estado, eu dito regras para que aquelas pessoas vivam no meu Estado, no meu país, na minha sociedade, eu tenho que dar condições para que ela entenda as minhas regras. Então, se ela não entende as minhas regras, de alguma maneira eu falhei para que ela pudesse entender. Então o Estado tem sua parcela de culpa. A gente chama isso, dentro do direito penal, da coculpabilidade. Ele explica isso, né? E aí é óbvio que aí normalmente as pessoas me perguntam, mas, Rodrigo, e aquelas pessoas, os políticos, por exemplo, que cometem crime, as pessoas que tiveram, não só políticos, mas as pessoas que tiveram as maiores oportunidades na vida em educação e tudo, são super bem-sucedidas e mesmo assim cometeram crimes. E aí a gente chama isso dentro do direito penal a coculpabilidade às avessas. E aí eu tenho uma reprovação maior, porque você teve oportunidade Sim. igual e mesmo assim Uhum. você delinquiu. Então a pena sua vai ser maior, a sua reprovação vai ser maior, tendo, tendo em vista o seu caráter, né? Você teve todas as oportunidades. E agora, aquela pessoa que não teve oportunidade, será que só ela é responsável por aquilo? No direito penal a gente diz, né? Responsabilidade pessoal, o princípio da pessoalidade. A pena não passará da pessoa do condenado, porque só ela é responsável. Mas o que levou aquela pessoa à prática daquele crime? As condições dela, não estou dizendo que isso se justificam, Sim. mas a gente tem que olhar a realidade, que não está só dentro do direito penal. São vários fatores no entorno, né? A gente fala muito na época, nas teorias da conduta, Klaus Hoxin é um grande doutrinador, né, dentro do direito penal, ele fez, de uma certa maneira, na época, pensar o direito penal além do próprio direito penal. Direito penal do inimigo, e Jacobs também, quando fala do direito penal ressocializador, direito penal do autor, né? Então a gente fala do funcionalismo moderado, daquelas questões todas. Então começou-se a pensar o direito penal fora do próprio direito penal. Eu preciso olhar o direito penal além do próprio direito penal. Eu tenho que olhar a questão da sociologia, a questão, por que os homens hoje, ou as pessoas batem, né? Por que a gente tem violência doméstica? Então eu não posso pegar, aplicar a lei, aplicou a lei, pá, condenou, tchau, vai para lá, vai para cá. Não, eu tenho que olhar, entender a sociedade. O que está acontecendo na minha sociedade? O que está acontecendo aqui em Niterói? O que está acontecendo no município do Rio de Janeiro? O que está acontecendo no Brasil? Porque eu passo a entender melhor a sociedade, ver os fatores externos e até mesmo a aplicação de uma lei de uma maneira mais correta, mais eficaz. Então a gente precisa, né, ter esse viés, esse olhar além do próprio direito penal. Então, graças a ele e a vários outros doutrinadores, a gente começou naquela época, e de hoje tem bastante coisa com relação a isso, essa maneira de olhar a lei além, né, da própria. A gente não olha o direito penal isoladamente, só ele acabou e ele se basta. Não é, a lei não é um Uhum. fim em si mesmo, nem foi nem nunca será, né? Mas é isso, e quando eu falo de direito penal, me empolgo e vou. Não, mas pode ir. Eu só queria que você falasse, então, nesse caso, né? A gente está falando das condições e das oportunidades. A gente começou falando das pessoas trans, né, nas cadeias, então elas passam por certas dificuldades maiores que outros presos, né? Certamente. Quando a gente fala de cadeias para pessoas trans no Brasil, é muito complicado. Na pesquisa que eu fiz, eu cheguei até a entrevistar uma pessoa, falar com uma pessoa em que ela era violentada, perdão, ele era violentado várias vezes, né, por ter a condição de pessoa trans. E é complicado quando a gente fala de colocação das pessoas trans nas cadeias. Eu quero continuar essa pesquisa no doutorado, e a pesquisa eu vou falar da relativização, porque a gente tem
a violação de direitos fundamentais, né? Não só porque é a pessoa trans, mas as pessoas trans, elas têm uma violação maior, mais Uhum. violações, né? Básicas, de direitos básicos, né? Tanto é que foi declarado que estado de coisa inconstitucional. Então, quando a gente fala de pessoas trans, e é o que eu quero falar, a gente tem de um lado, ah, eu posso dizer que a pessoa trans, ela tem que escolher para onde ela vai ficar? Ah, eu quero ficar onde eu me identifico. Não, eu quero ficar onde eu nasci biológico, como eu nasci biologicamente. Como que ela vai escolher algo que ela não sabe? Essa é a pergunta. A resolução Mas 348, existe essa pergunta lá dentro? a resolução 348 do CNJ de 2020, ela foi revogada por uma resolução de 2021. E o que se tinha na resolução 348 é que o juiz era obrigado a perguntar para a pessoa trans onde ela quer ficar ou ele quer ficar, onde ele se identifica socialmente. Até aí tudo bem. Aí o discurso do legislador, da norma, é porque precisa respeitar a pessoa trans. Então a pessoa trans pode escolher onde ela quer, onde ela se identifica socialmente, para proteger o direito dela. Mas será que de fato estaria protegendo? Como é que uma pessoa trans vai escolher onde ela quer ficar ou ele quer ficar se ele não sabe como é que é a vida do cárcere? Uhum. O magistrado, com a experiência que ele tem, será que não seria melhor, às vezes, ele mesmo escolher para preservar, ainda que contra a vontade? Essa É uma questão interessante para a gente debater. Não estou dizendo que está certo ou que está errado, mas o que deve prevalecer? ele A está es- querendo livrar a culpa do Estado, de E aí repente, era uma também? das coisas que eu falava. Na verdade, o Estado, quando coloca a norma, pode ser uma interpretação errada, mas é a interpretação que eu faço. Ele quer se eximar de qualquer culpa. Porra. Não, foi ele que escolheu. Tá aqui, ó, ele que escolheu. O Estado perguntou para ele onde ele quer ficar. Ele, não, tá aqui, não tem responsabilidade. Entendeu? Então, eu via muito isso. Mas o Essa era. advogado, ele pode instruir o cliente O nesse problema caso? quando acontece, acontece da seguinte situação. Quando a pessoa não se identifica, eu tenho medo. Não vou me identificar como homem, como mulher. Eu vou chegar e não vou falar que eu sou uma pessoa trans. Será que todos são iguais perante a lei? E a maioria não se identifica. Tem medo. Tem medo de sofrer represália, que acaba sofrendo por isso. Mas a lei é legal, E mas lá e a dentro eles pessoa? acabam descobrindo tudo, né? E a pessoa que não se identifica, como é que faz? E a pessoa pode também não querer se identificar. E aí, como é que faz? Entendeu? Então, a ideia que eu quero desenvolver no doutorado é criticar, obviamente, né? Fazer uma análise e dizer, olha, a gente tem um problema sério. Isso é um fato. Todas essas questões que eu coloquei aqui, eu não estou dizendo que a resolução está certa ou está errada. São questionamentos que devem ser observados pelo legislador, pelo judiciário, quando chega esse problema à porta dele. Então, são questões que a gente tem que parar para pensar e ver o que é melhor realmente para aquela pessoa, porque o Estado tem que preservar a integridade daquela pessoa que está presa, ainda que ela tenha cometido o crime. Então, é uma questão muito problemática. E a ideia que eu quero trazer na minha discussão do doutorado inicialmente é falar entre a pessoa escolher entre colocar onde ela se identifica socialmente, eu vou segregar. Então, o que é segregar? Ah, mas segregar é discriminar, Rodrigo. Tudo bem, entre segregar, né, discriminar, vamos popularmente falando, entre segregar e deixar a pessoa sendo estuprada, sendo violentada, prefiro segregar. Então, a minha ideia, a proposta do meu doutorado, né, quando eu fizer, é discutir justamente isso e falar, tem que ter uma cadeia para mulheres trans, uma cela só para homens trans, uma cela só para homens cis e uma cela só para mulher cis. Ah, mas aí você está discriminando. Eu vou deixar a pessoa ser estuprada? Então, o que eu faço? No direito a gente tem que fazer o quê? Aplicação de princípios, né? O que é princípio no direito, né? É um conjunto de regras que devem ser aplicados na sua maior e melhor eficiência. Então eu vou ponderar. E nem sempre no direito você não consegue matar todas as violações. Eu digo, ó, isso aqui é melhor em face disso daqui, mas eu não excluo esse direito. O princípio ele se utiliza da técnica de ponderação. E às vezes, nem sempre você ponderando um princípio mais do que o outro, você não está dizendo que você não está violando nada do outro. Você está dizendo que está garantindo mais um direito, embora tenha algumas questões aqui que ainda te incomodem ou incomodem o ordenamento. Então, nesse aspecto, nesse cenário, então seria melhor então segregar. Menos
violador dos direitos daquelas pessoas trans. Então essa é a ideia, essa é a discussão. A gente tem muito ainda a evoluir, muitas coisas eu tenho certeza que eu vou abrir a cabeça mais para esses direitos, para essas questões, esses questionamentos. Quando a gente vai fazendo pesquisa, né, a gente vai descobrindo diversas coisas que você fala, caramba, jamais eu pensaria isso, nossa, nunca ouvi falar sobre isso. E isso é muito enriquecedor, porque a gente vê que a gente vai melhorando e evoluindo enquanto ser humano na sociedade. Com certeza, você está falando aí praticamente de um desafio, né? É. E aí eu queria saber de você em relação, no âmbito geral do direito penal, quais são os principais desafios em termos de legislação e aplicação nos dias de hoje? É, quando a gente fala de legislação e aplicação, são duas questões praticamente opostas, né? Eh, por exemplo, eu vou falar um caso recente. Eu tive um caso onde eu, desde o início, estava falando que o meu cliente, ele não tinha dolo, não tinha dolo, e estava claro para mim desde o início. E quando eu peguei o processo, eu falei, mas isso aqui não tem dolo em lugar nenhum. E aí o crime X só se admite na modalidade dolosa. E eu fiquei o tempo inteiro, não tem dolo. O pai sublinhava, botava os prints, mandava para o juiz, falava para não receber a denúncia e tudo. Aí falei, não adiantou. Aí chegou na audiência, fizeram as perguntas, a gente fez a oitiva, fez tudo, depoimento, e aí no final o promotor pediu a absolvição do acusado porque não tinha dolo, né? Então, o que que a gente vê na prática e a teoria? O advogado ele tem que estar muito esperto e muito seguro. Não adianta ter um advogado que vai para uma audiência, vou dar uma lida. Não existe isso, porque é a vida da pessoa que você está lidando. A vida em Então, jogo. você tem que realmente. Eu falo sempre isso. O advogado que não sabe processo, ele tem 50% a menos no caminho. Por quê? Porque no não conhecimento do processo faz com que ele deu um tiro no pé do cliente dele. E não é dele, né? Porque é o cliente, é a vida do cliente, é a vida daquela pessoa que você está defendendo ou que você está atuando, né? Tanto no civil, quanto no tributário, quanto no administrativo, enfim, no direito de um modo geral. Então, tem que saber processo. E eu falo sempre isso, porque a realidade é, a teoria é muito bonita, mas você tem que dominar aquilo, tentar ao máximo se chegar à prática. Então isso é muito difícil, porque às vezes as pessoas não olham direito como deveria olhar, não digo isso falando do Estado, do magistrado, não, as pessoas de modo geral. A vida é muito conturbada, os processos são longos, são 300 mil processos, tanto para advogado, quanto para o MP, quanto para o juiz. Então, tem que ter alguém. E eu sempre falo isso. As pessoas falam, são muitos processos, vai ser mais um, tem 1000 páginas. Eu falo, não interessa. Se tem alguém que não vai olhar o processo, que não seja eu, porque eu vou olhar. Então eu vou ficar sábado, domingo, sábado passado, eu fiquei sábado, domingo o dia inteiro, olhando um processo que era pouco, era 728 páginas. Nossa, que Mas eu tinha que olhar. isso. É minha obrigação. Eu vou ler, aí tá lá escrito, conforme documento tal. Pega o documento, olha, volta. É minha obrigação. Se eu me propus a defender aquela pessoa, minimamente eu tenho que ler. Minimamente. Em termos de consciência enquanto pessoa. Não chego nem a dizer enquanto profissional. Né? Se você me contrata para fazer um bolo, eu vou tacar qualquer coisa dentro da fórmula do bolo? Não. Se eu me propus a fazer um bolo, eu vou te entregar um bolo gostoso. Pelo menos eu vou tentar, né? Não sei fazer, mas eu tento. Né? Nada que um Google, a gente olha lá como fazer um bolo. E aí a gente Olha lá, faz. hein? Então, eu me proponho a isso. Então, eu tenho essa meta, sabe, de trabalho, maneira de atuação. Então, o princípio é, eu tenho que ler. E aí, a partir do que eu leio, eu sempre leio com o caderninho do lado, então boto o caderninho do lado. Eu não gosto muito de coisas digitais, então eu sou da época que eu gosto do processo. Eu pegava o processo, virava, ia marcando, virando página, marcava assim, aí ficava o processo cheio de Ai, coisinha maravilha, pra eu também fora. gosto Eu disso. adorava isso, porque aí eu só ia virando, tá aqui na página tal, e hoje em dia não. Então eu vou com o caderninho do lado. Eu vou prova tal, tá isso, tá aquilo, tá aqui, não tem dolo, na página tal, quando disse isso, então eu vou anotando ali. Depois eu faço um resumozinho do meu caderninho, e aí eu vou tentando, naquilo, desenvolver as ideias e tentar resguardar o direito. Maravilha, você está falando aí dos seus trabalhos, eu queria saber como é que você vê essa parte da a introdução da inteligência artificial, tanto na questão do trabalho profissional, quanto com os alunos hoje, né, da área de direito. É.
Quando a gente fala de inteligência artificial, a gente está vivendo um problema, né? Eu estava lendo uns artigos sobre isso. Por exemplo, o reconhecimento de direitos autorais. É, no início do ano, se não me falha a memória, tinha um julgamento nos Estados Unidos sobre isso, pelo não reconhecimento dos direitos autorais. E aí é interessante, porque no Brasil a gente também teve um julgamento sobre isso, não reconhecendo os direitos autorais para a inteligência artificial. Tem diversos aspectos sobre isso. Ponto importante para a inteligência artificial, que eu acho que ajudou bastante, hoje, por exemplo, é a inteligência artificial nos tribunais. Isso melhorou bastante os andamentos do processo, dependendo da petição que você coloca. Aí, normalmente os advogados não sabem disso, então é importante quando você peticiona, pelo menos no TJ, RJ, você informe a petição correta ali. Se não tiver, você bota outros, ou então bota petição, normal, petição, petição. Mas, por exemplo, uma petição de mandado, você coloca. Então, o próprio sistema, quando você peticiona aquele mandato, ele sabe que automaticamente vai ser direcionado para não sei aonde, para um local específico. Então, isso é uma grande evolução, isso é um grande andamento. A gente tinha, hoje, a gente ainda tem algumas questões de morosidade, mas isso faz parte, porque é um processo burocrático. Então, mas já melhoramos bastante. Então, acho que a inteligência artificial, muita gente tem medo, né? Ah, a inteligência artificial vai substituir o trabalho humano? Não. Não, porque a inteligência artificial, ela parte da onde? De nós humanos, seres humanos. Então, se não tiver a gente, a inteligência artificial sozinha não vai fazer. É lógico que algumas questões, a inteligência artificial, não dentro do direito, né? Mas algumas questões ela vai acabar substituindo, vai acabar fazendo. Por exemplo, você aqui no Brasil, agora está chegando, mas, por exemplo, eu fui em 2017 para a Europa e alguns locais que eu entrava lá, em fast foods, não tinha mais atendente para você comprar. Era tudo máquina. Então, nesse aspecto, substituiu. E 2017, gente. A gente tá em 2025. Então, ou seja, já há bastante tempo na Europa já existia. Então, por exemplo, você vai no Japão, dependendo do lugar que você vai, tem um robozinho para te atender, para te levar até Uhum. o seu quarto no hotel. Aí fica uma chavezinha em cima. Então, você vê que as coisas estão mudando. Mas eu não vejo hoje dentro do direito, e olha que eu já usei algumas inteligências artificiais pagas, tá? Eu vejo que é muito, pelo menos dentro do direito, a gente faz teste, né? Não sei vocês, mas eu faço, eu gosto. Tecnologia eu adoro. Então você joga dentro da inteligência artificial os padrões que você quer, os comandos que você quer e vem. E aí a gente está cansado de já ver, Renata, decisão do tribunal mandando oficial o AB advogado que a inteligência artificial criou uma jurisprudência que não existe. Citou segunda turma do STJ, aí você vai lá e não existe aquela turma com aquele nome, com aquele julgado, ou então existe a turma, existe o relator, mas nunca julgou aquele processo não existe. Então, eu sempre falo que dentro do direito, a inteligência artificial ela é um pouco ainda aquém do que se espera, porque quanto que vai mensurar, por exemplo, a sua violação do seu dano moral? Quanto vale a sua liberdade? Senão a gente entra num padrão, né? Dano moral para todo mundo, R$ 5.000. Dano moral, será que a pessoa que teve o nome negativado, que ia comprar um apartamento, ou que estava ali fazendo uma festa financiada por um banco público ou não, privado, ou outra pessoa que apenas teve o nome negativado, bota todo mundo no mesmo padrão? Será que a inteligência artificial ela consegue mensurar essas questões extremamente subjetivas? Dolo, por exemplo. Dolo, que é um elemento muito, 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 muito importante dentro do direito penal. Como é que a inteligência artificial ela vai mensurar em que momento teve dolo? São questões que eu acho que a inteligência artificial ela não vai conseguir nunca. Eu posso estar até sendo pequeno no meu pensamento ou na minha fala, mas eu acho que essas questões extremamente subjetivas do direito a inteligência artificial não vai substituir. Ela vai substituir questões básicas, por exemplo, faz o endereçamento para mim, para vara tal, não sei aonde, faz a qualificação. Então, eu acho que você ganha tempo nisso, que é o que eu faço. Sempre eu pego, coloco ali, eu falo, elabora uma petição inicial disso. Mas eu não vou pegar a petição inicial, eu vou pegar só o endereçamento, vejo se dá certo direitinho, e aquela parte do preâmbulo que a gente fala da qualificação do autor e do réu, já vai deixar bonitinho, entendeu? Mas a Então, gente tem visto aí vários advogados usando indevidamente a inteligência artificial, participando até de audiências online, utilizando, né, a inteligência. é complicado. Eu
Eu particularmente eu não uso, não gosto, eu uso dessa maneira. Então eu uso para otimizar só a questão de qualificação, para botar ali, e aí me toma eu ganho meia hora. Então E eu o que penso que sempre você isso. acha dos alunos estarem usando a inteligência artificial para Eu fazer os acho. trabalhos de faculdade? Pode É, falar, é seu momento, Rodrigo. então, a inteligência artificial para o trabalho acadêmico eu não gosto. Eu acho que nós seres humanos, vou falar por mim, né? Poxa, eu estudei 5 anos na faculdade. Será que eu não consigo fazer um trabalho de 20 páginas, escrever? Então é uma questão até mesmo minha, como enquanto estudante, enquanto profissional. Será que eu quero ser mais um no mercado ou eu quero fazer a diferença? Ninguém quer ser mais um no mercado. As pessoas querem fazer a diferença. Porque pelo menos eu penso assim, eu quero fazer diferença, eu quero ser uma coisa boa para as pessoas, eu quero ser a solução, não quero ser um problema. E para isso eu tenho que escrever. Para isso eu tenho que aprender, eu tenho que pesquisar. Então eu vou pegar um tema que eu goste, eu vou pegar um tema que me chama atenção, que me causa inquietude, para que eu possa trabalhar aquilo. Eu estudei 5 anos na faculdade. Será que eu não sou capaz de escrever 20 páginas? Então, eu sempre, quando eu vejo um trabalho que está me cheirando inteligência artificial, a gente bota lá nos padrões que a gente tem, uns programinhas que pegam, e aí eu chamo o aluno e falo: olha, isso aqui não dá. Ou você refaz o trabalho todo ou você vai ficar reprovado. E às vezes, Ui. dependendo do momento, a gente não, eu não tenho nem essa como falar isso para o aluno, né? Não tem nem tempo. Aí, infelizmente, você tem que reprovar. Né? Às vezes, do momento que a gente descobre, não dá para poder você informar o aluno. Aí é reprovação mesmo. Entendeu? Então, infelizmente. E a gente vive isso, né? Porque muitos alunos, às vezes, você passa trabalho para casa e vem com aquela questão. E o mais importante, Renata, é o seguinte, a inteligência artificial ela traz respostas erradas. Sim, Muita muitas, coisa, muitas. muita coisa. Às vezes eu brinco, eu falo assim, em sala de aula, olha, gente, eu vou botar uma questão na prova, tá ligado ao tema tal, então estudem. E aí as pessoas vão, jogam na inteligência artificial, né, e tudo. E aí, quando vem aquilo, as respostas, eu falo, gente, tá errado. Por quê? Porque às vezes eu jogo já propositalmente um tema que eu sei que a inteligência artificial vai dar uma resposta errada. Ai, Rodrigo, você é ruim. Na verdade, Você é na mal. verdade não é ser mal, na verdade é fazer com Eu que o sei, aluno tô pense, brincando. né? Com Pense certeza. com a sua inteligência e não a artificial, né? A faculdade é um momento, Renata, para a gente construir o saber Sim. juntos, né? Eu falo sempre isso. O professor, ele não é uma verdade absoluta, ele não está lá na frente, ele não sabe tudo. Ele apenas passou pelo que os alunos estão passando naquele momento. Então eu sempre falo isso. Eu falo, ó, gente, olha, eu não sei tudo, eu não tenho todas as informações sobre todos os temas. O que eu tenho de diferente de vocês é que eu já passei pelo que vocês estão passando, então eu vou contribuir naquilo que eu aprendi e vocês podem fazer perguntas que eu também não saiba. E eu não tenho vergonha de dizer que eu não sei. Eu tenho sim a obrigação de pesquisar e dar a resposta para aquele aluno depois de maneira correta se eu não souber. Então eu sempre penso dessa maneira. Então, se o aluno ele não tem essa maturidade de entender que ele precisa formar o pensamento durante esses 5 anos e minimamente no final ele faz um trabalho do que ele formou durante os 5 anos, quem vai ser ele no mercado? Né? Não desmerecendo a Uhum. inteligência artificial, Sim, mas claro. questionando ele enquanto pensador do Tem que direito. saber usar, né, Tem que também, saber usar. positivamente. Exatamente. E puxando esse gancho de saber, né, de ter seu posicionamento sobre as questões, como é que você vê o papel da mídia hoje em dia atuando na formação, né, da opinião pública? Quais seriam os riscos, né, de uma situação dessa para o devido processo legal, digamos assim? É uma pergunta muito interessante, Renata, porque quando a gente estuda processo penal, a gente fala dessa questão, da dimensão interna e dimensão externa do princípio. E aí, a dimensão externa é até que ponto, por exemplo, a presunção de inocência é considerada quando você tem um processo midiático. O tratamento seria o mesmo? Esse processo legal, será que está sendo legal mesmo? Porque, antes de mais nada, Renata, a gente tem que pensar que o MP, o advogado, o juiz, ele é uma pessoa normal, né? Porque as pessoas pensam, o juiz, o promotor, aquele advogado naquele caso, né? Aí, gente, são pessoas normais, pessoas comuns, né? São seres humanos e que têm falhas, né?
Quando a gente Uhum. fala do princípio da imparcialidade, né? Temos vários doutrinadores que trazem isso pra gente, falando: "Ó, o princípio da imparcialidade ele não existe ele teoricamente existe, mas na prática não existe. Por quê? Porque por mais que o juiz seja imparcial, que a lei ela não dá brechas para o juiz julgar de acordo com a sua convicção, ela fecha de uma maneira: ó, aconteceu isso, tem que julgar assim. Aconteceu aquilo, tem que julgar assado. Então, por mais que ele tenha as convicções dele, ele não tem liberdade para julgar como ele quiser. Então, o princípio, então, esse princípio, então, na verdade, não deixa a lacuna para o magistrado para ele colocar ali o que ele quiser da imparcialidade. Mas muitos doutrinadores falam: não, o juiz ele vai tentar se chegar à ordem das regras do processo, mas ele tem a convicção dele. Então, ele pode puxar para um lado e, dentro daquilo que a lei concede a ele, aquela, entre aspas, liberdade, ele vai julgar. Mas ele está fazendo isso pautado nas suas convicções, mas ele não demonstra isso no processo. Então, muitos doutrinadores criticam essa imparcialidade, dizendo que não existe. Né? E muitos doutrinadores falam que a imparcialidade, o juiz, por mais que ele seja, ou ele tente ser imparcial, ele nunca vai ser, porque ele sempre tem uma opinião sobre alguma coisa. Então, a mídia, por exemplo, ela acaba influenciando. O cara vai chegar em casa, ou a mulher vai chegar em casa, e que é juiz ou juíza, e vai escutar uma reportagem de um processo que ela está julgando, o que ele está julgando. E às vezes a reportagem traz detalhes. A gente tem uma reportagem maravilhosa no Brasil, né? Que trazem riquezas, detalhes, até questionamentos por outras pessoas que são ali, acabam dando entrevistas e falando sobre o caso, e aí o próprio juiz pode falar: nossa, interessante essa visão, nossa, interessante isso, eu não tinha parado para Até porque pensar. existem jornalistas investigativos, É, né? exatamente. Então, Então, a gente tem ali, às vezes, um documentário praticamente, né? E trazendo questões que o próprio magistrado, ou o próprio MP, ou o próprio advogado jamais tinha pensado sozinho. E tá tudo bem, porque nós somos seres humanos, né? E então a questão da mídia realmente é uma questão que tá realmente, vou dizer, trazendo inquietudes dentro do nosso ordenamento jurídico. não, tranquilo. E que conselho você daria para um aluno de direito que quer atuar na área penal? Seja no Ministério Público, ou advogando? O conselho que eu sempre dou, para os meus alunos ou para qualquer pessoa é: estude. Perdão. Estude desde o início, né? O aluno, quando ele começa a faculdade, Renata, ele começa com aquela ideia, às vezes, né? "Ai, quero passar". Não, você não tem que querer passar, você tem que querer saber. Saber mais e mais e mais, porque quanto mais você sabe, mais você está próximo da aprovação. Então, a aprovação é uma consequência do saber. Porque se você se preocupa em passar, às vezes você decora sem saber nada, Uhum. passa, no dia seguinte não sabe nada. Será que isso realmente é o que você quer para sua vida? E então eu sempre falo para os meus alunos, para atuar na área do direito penal, não que não seja diferente das outras áreas, mas mais do saber tem que ter aquela coragem. Coragem e desmistificar aquela ideia de que, eu posso morrer, gente, a gente pode morrer a qualquer momento. Você É pode verdade. sair daqui e atravessar a rua, ver um carro louco e te atropelar na faixa. Né? Ou então você cair, acordar de madrugada, tá dormindo, ter sei lá, uma morte súbita. Por exemplo, meu pai, ele estava dormindo, foi levantar, sentiu uma tonteira, bateu com a cabeça na Hum. escrivania do negócio, a escrivania da cama, e teve um traumatismo craniano e morreu. Eu falo que é exemplo de sala de Caramba. aula, né? Mas é isso, é sobre isso. Então, se a gente ficar com medo, a gente acaba sendo às vezes infeliz porque troca uma profissão por outra e talvez não é tão bem sucedido por um medo, né? Então, eu sempre falo, porque eu também já passei por isso. Então, eu falo, não deixa que o medo domine você, né? Eu sempre falo, seja quem você quer ser, em qualquer área. Isso aí, eu vou tomar isso para mim. Seja quem você quer ser. É sobre ser e não ter. Eu sempre falo isso. Eu estava conversando com uma juíza, foi muito engraçado. Eu estava na minha médica, e aí eu estava falando, né? E aí ela sabe que eu sou professor. Eu estava esperando para tomar as minhas vacinas. E aí ela falou assim: você é professora? Eu falei: sou de professor de Direito Penal e Processo Penal. Aí eu falei para ela. Aí ela falou: que legal. Aí a gente saiu conversando. E aí eu falando da minha sobrinha, que minha sobrinha queria muito fazer medicina. Hoje, inclusive, ela descobriu que ela passou. Ai, que legal, Então ela tá super parabéns. feliz. Obrigado. Titio também, né? Fiquei super, super, super feliz. E aí ela falou uma coisa para mim. Depois ela falou: eu sou juíza e tudo. Aí eu falei: que legal.
E aí a gente ficou conversando e ela falou assim: olha, vou falar uma coisa pra você. E eu trouxe isso pra minha vida, Renata. Ela falou: é sobre ser e não ter. Hoje em dia as pessoas elas pensam muito no que elas podem ter com a profissão, mas esquecem do que elas são. E é sobre isso, então eu falo sempre isso. É sobre ser e não ter. Quem é você? Você se vê daqui a 20 anos fazendo aquela mesma coisa com o mesmo prazer? Então é isso. Com Porque às vezes certeza. você pode ter uma profissão para os outros, para aparecer, certo? Você vai ter dinheiro às vezes, mas você vai gastar sendo infeliz, depressão, isso e aquilo. Com Poxa, todo certeza. dia eu tenho que ir para aquele lugar, tenho que fazer isso. Exatamente. Então não é só. Você pode ter mil coisas, mas aqui tudo que você tem vale a pena, porque o básico você não tem que é feliz. Com certeza. Olha, eu separei umas perguntas aqui um pouquinho mais descontraídas, né? Vamos ver se você consegue me responder. É... Ai, mas tô adorando te receber aqui, tá fantástica a entrevista. Né, eu comecei um pouco tenso, mas Ah, agora já normal. tô super Já é de casa. já praticamente eu vou colocar um colchonete e vou dormir. Não, dorme não. Quero que você me responda as perguntas aqui. Eu vou ler, né? Porque foram perguntas mais elaboradas aqui. Vamos lá. Professor, se o crime realmente não compensa, por que ainda existem tantos articuladores buscando a tipicidade de condutas no cenário político? Boa pergunta. Na verdade, eh, eles têm a sensação de que o crime compensa. Na verdade, o crime não compensa. Porque o que que acontece? Quando a gente fala, criminalidade e ainda fala crimes cometidos por políticos, a gente tem um julgamento muito mais rigoroso e às vezes muito mais demorado. E normalmente, vamos pensar num caso recente de um político que teve uma prisão domiciliar. Será que uma pessoa que não fosse política naquelas mesmas condições teria prisão domiciliar? Então a gente fala de os mesmos direitos, os direitos são iguais, princípio da igualdade. Será que são mesmos? Será que todos têm o mesmo direito? Então, hoje eu vejo que num cenário onde tem uma pessoa diferenciada, ela tem um julgamento um pouco mais diferenciado. Eu posso estar sendo até um pouco pequeno no meu pensamento, mas eu vejo que às vezes elas têm algumas regalias, regalias entre aspas, né? Que pessoas não conhecidas ou não famosas não teriam. Olha, muito bem. Vamos lá, segunda pergunta aqui. É, Considerando que a legítima defesa é uma excludente de licitude, o senhor acha que, se eu me defendesse de uma segunda-feira com dolo eventual, o tribunal do júri me absolveria por inexigibilidade de conduta diversa? Bom, gente, calma aí, volta aí. Só lembro da segunda-feira. Gente, segunda-feira a gente acorda lento, né? Eu lembro só da segunda-feira. Pode refazer a Me pergunta. defende. Legítima defesa excludente da Não, ilicitude. então, vamos lá, vou repetir a pergunta, hein? Considerando que a legítima defesa é um excludente de licitude, o senhor acha que, se eu me defendesse de uma segunda-feira com dolo eventual, o tribunal do júri me absolveria por inexigibilidade de conduta diversa? Aí seria, né, numa segunda-feira para você faltar, para você não Sim. trabalhar, aí com certeza seria uma inexigibilidade de conduta diversa, né. Agora que eu entendi o trocadilho, que a gente fica tenso, né. Ai, Eu gente. comecei a rir com essas perguntas. Vamos lá, professor. Se um concurso de crimes ocorre quando alguém, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, qual seria a pena para quem, em uma única noite, comeu pizza, assistiu uma série e procrastinou a entrega de um trabalho? Seria um crime continuado ou um concurso material? Aí eu falaria o seguinte: "Olha, o crime não foi um crime perfeito, porque não me chamou". Muito bom! Vamos lá. Quando falamos em erro de tipo e erro de proibição, qual seria a classificação para quem, sem querer, comeu o último pedaço de bolo da geladeira da Emerge achando que era de todo mundo? Seria um erro inevitável? Super inevitável, gente. Eu falo sempre isso, gente: "Olha, se eu ver um pedaço de doce na minha frente, eu já quero logo todo pra mim". Eu amo doce, então eu acho que essa pessoa seria eu. Com certeza. Vamos lá. Para evitar crimes contra a honra em ambientes acadêmicos, o senhor sugere que as fofocas sejam analisadas sob a ótica do princípio da insignificância, ou que os juizados especiais criminais devessem julgar as injúrias proferidas no corredor?
Olha, eu sempre falo o seguinte, hoje eu fui trabalhar, e aí minha colega de trabalho falou assim: "Olha, eu tenho umas fofocas pra te contar". Eu falei: "Ai, gente, é a melhor parte, eu adoro fofoca". Mas assim, quando a gente fala, e aí é um ponto importante, Renata, e aí peço até licença, né, para por um momento de descontração, mas é uma questão importante quando a gente fala de crimes contra a honra, né. Eh, em ambiente universitário, a gente vive um grande problema hoje com as redes sociais, né, e com as questões dos grupos de WhatsApp. Eh, eu digo isso sempre por um cuidado, eu sempre falo isso com os alunos, né, porque o professor que às vezes avalia não é o professor que avalia, mas o aluno ele dá nota para ele que tira a nota, não é o professor que dá nota para ele. Às vezes muitos alunos vêm até mim e falam: "Ah, professor, você me deu essa nota". Eu falo: "Eu não, quem fez a prova foi você. Quem não estudou foi você, ou quem não entendeu como deveria entender foi você". E aí começa em grupos de WhatsApp: "Ah, o professor é isso, o professor é aquilo, o professor é isso". Aí fazem figurinhas dos professores. Tem professores, eu não ligo, eu levo na esportiva, sabe. Ah, mas tem que levar, tem que abstrair, não tem E é jeito. muito Eu já engraçado. recebi algumas figurinhas Não, me suas. manda, pelo amor de Deus, eu amo todas, eu tenho várias minhas, É. eu adoro. E os alunos fazem, eu falo assim: "Gente, me manda, pelo amor de Deus", e eu adoro todas elas. Eu uso com os meus amigos no dia a dia as figurinhas, tem uma figurinha que os alunos fizeram bebendo Pepsi, tem uma que tem assim, tá vindo eu tô assim, aí tá o zero vindo, né, e aí tem uma figurinha que eu tô em cima assim, aí eu tô vendo Muito bom. vocês, né, na hora da prova. Então assim, É que mas teve eu uma vez que você subiu na cadeira lá atrás pra ficar vigiando o pessoal que estava e boto o colando. óculos escuro às vezes. Mas a questão dos crimes de calúnia, injúria e difamação no ambiente acadêmico, eu já presenciei, não eu diretamente, mas eu já presenciei alunos comentando que já presenciou em outras universidades alunos de sair no tapa e de xingar professor e de sair no tapa com outro colega. Ah, sim. Então, assim, é uma preocupação hoje porque a gente vive um momento de intolerância muito grande, né? Colocando veneno na É, água. E às vezes até adolescente, criança de 12, 13 anos. É complicado. Então, quando a gente fala dessas questões no ambiente acadêmico, a gente fala um pouco mais de tolerância, que hoje em dia as pessoas estão muito intolerantes. Você pensa como eu penso, então você é legal. Você não pensa como eu penso, então você não presta. Então, que democracia é essa? Democracia é respeitar o direito da maioria? Não, nem nunca vai ser. Isso não é democracia. Isso é uma imposição de uma maioria. Democracia é respeitar os direitos da minoria e respeitar as diferenças. Quando eu te entendo que você não pensa igual a mim e respeito por você não pensar igual a mim, tá ótimo. Isso é democracia. Então, Uhum. falar mal de pessoas, essas questões de intolerância, eu acho que parte muito desse princípio. Então, a gente tem que ter um ponto de exclamação, a gente tem que ter um pouco de atenção maior, né, nesses comentários, nessas questões de crimes contra honras aí no âmbito universitário. Nossa, eu poderia ficar trilionária caso eu quisesse pegar alguma coisa assim nas redes sociais. Tem uma coleção. Mas enfim, a gente tem que abstrair, tem que Nem Jesus sorrir. agradou a todo, quem Não dirá a gente, é? né? Ai. Mas enfim, a última pergunta. Qual seria a pena ideal para quem, em uma audiência online, deixa o microfone aberto e permite que o som de um cachorro latindo, uma panela de pressão, interrompa o devido processo legal da reunião? E aí, não sei se você já viu nas redes sociais, uma audiência online que não lembro quem era, de fato eu não sei quem era, mas um desembargador estava numa audiência, né, e estava simulando, e aí ele não tinha aqueles planos de fundo. Talvez pela falta de conhecimento com as questões cibernéticas, né? E aí ele botou um painel atrás de papelão e colou, né, na traseira dele, uma imagem de um monte de livro, de estante de livros e tudo. E aí no meio da sessão, não foi comigo, né, isso passou, eu vi na internet, aí, mas eu morri de rir. E virou meme, né. E aí no meio da audiência aquilo caiu em cima dele e todo mundo viu que era um negócio de papelão e não era não uma estante, porque os outros desembargadores tinham realmente uma estante, com um monte de livro atrás e tudo, e ele não tinha, e foi isso que aconteceu. Então, são questões que acabam vendo no meme, são questões, super engraçadas, mas que a gente acaba passando no cotidiano. Então eu fico imaginando, como, né, aquela panela de pressão, aquele cachorro gritando, como Quando a pessoa que levanta, tá de bermuda, de terno em cima e é. bermuda Gente, eu embaixo. já dei aula já assim, tá. De Então, cueca, já de vi advogados cueca, de cueca. de cueca, mas assim, eu sempre tenho quer dizer, eu boto a blusa normal, fico com a blusa normal, É só não mas quando levantar, acaba a né? aula eu levanto. Na pandemia era assim, você era advogado daqui pra cima,
né? Como muitos desembargadores e juízes também, gente. A pandemia foi um ponto fora da curva, né? Que a gente teve que E se adequar a uma questão de saúde, né? Uma a gente pandemia. aprendeu na marra a usar as redes sociais Eu aprendi na marra mexendo no Teams, que é uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar. E estava super disposto e deu super certo. Às vezes eu vejo os alunos, né, que estão se formando agora vindo falar: professor, olha, obrigada por tudo, por na pandemia, mesmo na pandemia, você dá aula até o final da aula e ia até depois. Eu reclamava que às vezes era 10h50, tava você dando aula, a aula era até 10h20, Caramba, e tava você até 10h50 às vezes falando, eu não aguentava mais, mas hoje eu agradeço. Eu tive 4 alunas, uma essa semana passada, uma ela veio me agradecer porque ela passou na escola da magistratura. Eu incentivava muito, sempre falo isso legal. em sala de aula, eu incentivei muito ela a fazer o pré-emerge, ela fez, conseguiu bolsa, e aí ela fez a prova de ingresso e passou com bolsa. Legal. Então, e aí ela falava para mim: professor, obrigado por mesmo na pandemia não deixar a gente na mão, né? Você dava aula, você cobrava, as suas aulas eram difíceis, você pegava um caso que aconteceu no dia anterior que não tinha solução e botava num recorte para a sua matéria naquela aula. Então a gente às vezes jogava na internet, debatia com o grupo inteiro e ninguém chegava a uma conclusão, cada um tinha uma resposta, e isso fazia a gente pensar muito direito. E aí eu falava para elas assim, falei: olha, essa sua resposta, essa sua fala, não tem dinheiro que pague, porque quando o professor entra em sala de aula, e eu sempre falo isso por mim, e eu queria deixar registrado aqui para vocês, que toda vez que eu entro em sala de aula, eu entro querendo que vocês sejam melhores que eu. Melhores do que eu no dia a dia, melhores que eu dentro do direito. O professor, quando ele vai entrar em sala de aula, ele tem que querer que os alunos dele sejam minimamente melhores que ele, né, para que eles possam crescer e ser orgulho, né? Quando eu vejo um aluno que passou num concurso, teve um aluno de Alcântara que fez aula comigo, acabou a faculdade, 2 anos depois ou 3 anos depois, ele me mandou mensagem dizendo que passou para delegado, acho que na Bahia, né? Uau, Então eu fico muito feliz, porque que primeiro que a orgulho, gente né? sofre Muito satisfatório, discriminação, né? né? Porque vem do interior, vem de cidade pequenas, né? Então, isso é muito satisfatório para mim e para ele, para todo mundo, né? Ver que é possível você vir de uma condição de uma família pequena, batalhar, crescer e crescer e crescer e crescer. Então, isso é muito, 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 muito legal e muito gratificante. Ah, muito legal, Rodrigo. Afinal de contas, você tem uma responsabilidade grande, afinal, né? Você está formando novos profissionais e que vão defender outras pessoas, né? Então, quer dizer, são vidas em jogo. Mas a gente está conversando aí sobre passar em concurso, passar na OAB, passar, né, na Emerge. Você tem um curso, né? Também. Renata, eu tenho um Cursos curso, Drummond. é Cursos Drummond. cursosdrummond.com.br. É um curso que eu resolvi, também era um dos meus objetivos. Eu não falo sonhos porque sonhos ficam nas ideias, né? Então, objetivos a gente acaba concretizando. E o Cursos Drummond era um objetivo meu, de ter um curso onde as pessoas pudessem ter cursos. A ideia é preparatória para a OAB, ou então cursos onde você pudesse pegar uma parte da disciplina. Por exemplo, direito penal eu não sei muito culpabilidade. Então tá lá um curso de culpabilidade para que você possa pegar aquela parte, um curso que não é caro. Curso de R$ 59, curso de R$ 79, R$ 99. Isso depende da duração de horas do curso ou do tema. Mas pegar pedaços, temas em que você tem dificuldade. Porque às vezes, Renata, o que eu percebo muito é que às vezes, por exemplo, tem um curso completo de direito penal, parte geral. Mas às vezes o cara já sabe muito teoria do crime, aquela parte de teorias da conduta, sabe excludentes da ilicitude, sabe excludentes da culpabilidade, mas não sabe um tema X que tá ali, dosimetria da pena, por exemplo. Nossa, uma das partes mais difíceis. As pessoas normalmente têm uma certa dificuldade sobre isso, eu adoro. Meu É, Deus. Não é à toa que é então, mestre. então pensando na individualidade de cada um. O que que eu não sei? Então eu posso oferecer esse eu não sei para aquela pessoa com um custo baixo para que ela possa ter acesso a mais informações para ela. Então o curso é voltado para isso. É lógico que tem um curso preparatório também para a primeira fase da ordem, mas o forte mesmo é fazer com que traga essa informação a custo baixo para todos. Em relação à OAB, qual o recado que você daria para os alunos que vão prestar agora prova para a OAB? O que você está achando dessas polêmicas que surgiram recentemente? A questão da OAB
eu escuto muito aluno reclamando, não tem que ter prova de ordem, não tem que ter prova. Tem que ter prova de ordem, sim. A prova da ordem, ela tá ali para nivelar minimamente se o aluno conseguiu compreender ao longo dos 5 anos o direito, minimamente o direito. Então, a prova da ordem, ela traz um nivelamento que eu acho que deveria ter em todos os cursos. Recentemente a gente teve aprovação, acho que se não me falha a memória, para o curso de medicina também e alguns outros cursos. Tem que ter um mínimo de prova de nivelamento. Por quê? Porque se as pessoas falam que falam, né? Que não tem que ter, que não tem que ter, é uma justificativa para continuar na zona de conforto. Eu sei que muita gente estuda pra caramba e mesmo assim não consegue a aprovação. Então a pessoa tem que parar, analisar e ver o que ela está errando. Então, a prova da ordem, ela serve também para você ver o que tá de errado com você, se você não passou. O que eu estou estudando? Estou estudando muita jurisprudência, estou estudando só letra de lei, caiu. Quais foram as questões que eu mais. Quais foram as disciplinas que eu mais errei? Foi disciplina X. Dentro dessas disciplinas, o que eu mais errei? Foi jurisprudência? Foi letra de lei? Foi doutrina? Você tem que fazer um mapa dos seus acertos e dos seus erros e partir dos erros para melhorar, senão você vai sempre ficar errando a mesma coisa. Então, eu sou super a favor da prova de ordem, eu gosto muito da OAB, é uma instituição séria, é uma instituição que a gente pode contar. A OAB tem ônibus, tem vários Sim. eventos, tem cursos gratuitos de atualizações. Então, a ordem, né, a OAB é uma mãe, eu falo, sempre acolhe os advogados e sempre que a gente precisa ela tá lá para ajudar. Eu fui membro da Anacrim, presidente não vou dizer que eu fui presidente da Anacrim, eu fui presidente da comissão acadêmica da Anacrim, Niterói região. Então eu fui por 2 mandatos, saí. Mas é muito legal, porque a gente vê, não só dentro da Anacrim, né, que é a Associação dos Criminalistas de Niterói, mas a gente vê dentro da advocacia um OAB atuante muito forte. Né? Um advogado teve suas prerrogativas violadas, a OAB está lá, peticiona, a forma da publicidade, tem as penas, tem desagravo público, onde pede desculpas, enfim, tem várias questões que são. Então, assim, se não tem o OAB para garantir nós da advocacia que a gente seja respeitado, como é que seria isso? Né? Será que a gente seria engolido pelas outras instituições? Eu digo instituição, eu digo membros, né? MP, Uhum. magistratura, sei lá, procuradoria, não sei, enfim, só estou colocando aqui a nível A hipotético, gente tá falando aqui né? rapidinho, interferindo aí, É. você está falando seu Mas eu acho que raciocínio, é isso. rapidinho. Você então conhece o Dr. Cláudio Viana, conhece o Dr. Ralph, O todo mundo da Ralph, uma Necrim? excelente pessoa, adoro ele. Muito, 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 muito Maravilha. gente boa, adoro. Às vezes eu ligo pra ele, às vezes eu acho que eu tô até enchendo o saco dele, né? Porque eu falo, meu Deus, será que eu tô incomodando ele? Mas ele, poxa, eu não tenho nem palavras pra ele. Ralph, olha, um beijo, um abraço aí, você tá no meu Dr. coração. Ralph. Dr. Ralph é maravilhoso. Conto com ele no mínimo, pelo menos uma vez no mês, lá nas reuniões do Conselho de Pô, Segurança. ele Ele é está muito gente sempre lá boa. representando a E Anacrim. atuante forte, Muito. ele abraça, isso é muito legal. E você vê pouco isso, né? As pessoas realmente abraçando a causa do outro. Isso faz o diferencial. Não, beleza. Rodrigo, eu sei que você gosta de assistir uns filmes de vez em quando. Qual é a dica que você tem aí pra gente? Eu tenho várias, várias dicas, né? Eu gosto muito de filmes de Que ação. envolva, né, o tema. Uma série que eu tô vendo é O Poder e a Lei. Eu adoro, tô adorando. Eu acho que vale a pena. É, é uma série que tá na Netflix que é literalmente direito. Ele é um advogado e tem um escritório de advocacia, tem uma secretária que tá fazendo a prova de ordem e aí ela tem aquele dilema de passar, não É muito passar. engraçado, né? É muito bom. E é muito bom porque você vê um pouco da justiça americana como é diferente do Brasil. Então a gente tem uma Os investigação na mão tribunais. mesmo, né, das partes ali. Então é uma série que tem a parte amorosa, a parte comédia, mas ela traz muito, muito mais a questão do direito penal. Então é uma série que eu acho que eu indicaria para vocês, O Poder e a Lei. Muito bem, fantástico. Bom, nosso tempo acabou. Suas Que pena. considerações finais. Bom, Renata, primeiramente eu quero agradecer a participação aqui do videocast. Minha primeira vez eu estava tenso, mas eu acho que com a sua presença tornou mais leve, mais legal o seu sorriso, né? Que bom. E é isso, agradecer mesmo de coração imensamente. E sempre que vocês precisarem, estou aqui. Vou te convidar de novo, com Será um certeza. prazer, eu adorei. Obrigada, Rodrigo. Bom, se você gostou dessa entrevista, curte, comenta, compartilha.
divide ali com seus amigos, tem temas muito interessantes aqui. O Rodrigo falou várias questões muito importantes para quem curte a área do direito, para quem de repente está pensando em começar a faculdade. Então vale a pena aí ouvir a realidade que a gente passa hoje em dia, tá? Grande beijo para vocês e até o próximo episódio do Zona Mix Podcast.